Se todos já abriram o ImageJ, é só ir em File, Open, ou simplesmente Ctrl O no teclado. É o exemplo 3, quer dizer. Eu salvei como exemplo 4, mas era o exemplo 3, galera. Foi mal. E vamos abrir aqui dentro do ImageJ. Meu objetivo com essa lição é contabilizar as partículas, os tamanhos delas, né? Eu vou aproximar para uma esfera, não sei se seria o mais adequado, mas é o que eu vou fazer aqui. Então, depois que vocês abriram, vai estar a imagem aqui. Segurem Ctrl e comece a dar zoom aqui nessa região da escala. Até ficar um tamanho bom. E daí a gente vai vir aqui nessa ferramenta de linha dele. E vai desenhar a linha aqui. Clica e segura Ctrl, ou melhor, segura Shift e vai até o final ali. E solta. Vamos pegar o tamanho da imagem aqui, da escala. Depois que vocês traçaram essa linha aqui, é só vir em Analyze, Set Scale. Daí ele já pegou a distância em pixels, a distância conhecida, que é imediatamente embaixo, a gente vai colocar 500, e a unidade de medida, nanômetros. E dá um OK. Agora pode voltar todo o zoom, segurando Ctrl e voltando no mouse. Que agora a gente vai usar essa ferramenta aqui de retângulo, de seleção de retângulo. É a primeira aqui do ImageJ. Vamos pegar lá de cima do canto superior esquerdo e vamos arrastar até perto aqui da escala. Selecionar toda essa região aqui acima da escala. Aí vamos dar um Ctrl+Shift+D. Vai abrir essa janela de duplicação e dar um OK. Daí a gente selecionou só a região sem a parte da escala. E a gente vai trabalhar só com essa imagem agora. Antes de mais nada, venham aqui em Analyze, Set Measurements. E vejam se o de vocês está similar ao meu aqui. O meu está só selecionado área e perímetro. Kenji? Oi. A Elô pediu para repetir a última parte. Vou fechar aqui. Eu peguei essa ferramenta retângulo, selecionei essa região logo acima da escala e dei um Ctrl+Shift+D. Ele duplicar, né, essa região e dá um OK. Ele vai gerar uma nova imagem aqui, que é a região duplicada. É Ctrl+Shift+Z para dar uma nova imagem, é isso? Ctrl+Shift+D de dado. Me avisa aí se deu certo. Sim. A Jéssica não deu certo. Você parou aonde, Jéssica? Quando eu dou Ctrl+Shift+D, me sai alguma opção do computador. Não tem outro caminho para fazer a mesma coisa? Deve ter aqui em Edit. Image. Aqui, Image. Daí tu vai clicar em Image, vem aqui Duplicate. E clica em Duplicate. É para dar a mesma coisa. Deu certo?
Sim, obrigada. De nada. Agora a gente vem em Analyze, Set Measurements. E para esse caso, vamos deixar selecionado só perímetro e área. Não precisa ter as outras coisas aplicadas e dar um OK. Depois disso, para o software reconhecer a diferença de contraste das coisas, ele não vai reconhecer logo de imediato. Então, uma coisa que a gente tem que fazer antes de tudo, ver aqui no tipo de imagem que a gente está lidando. Aqui ele está dizendo que é um RGB color, mas para o software reconhecer a diferença de escala de preto, ele tem que ser 8 bits. Então, cliquem aqui em 8 bits. Image type, 8 bits. Depois disso, venham em Process, FFT, e cliquem aqui em Bandpass Filter. Aqui para o Filter Large Structures Down, eu vou colocar uns 30 pixels, acho que tá bom. Aqui para o Small Structure, acho que 3 pixels está ok. Vamos dar um ok para ver o que vai dar. 33 e aqui está 5. Ele vai deixar a imagem meio flat, assim. Acho que ele está processando, ó. Mudou um pouco aí para vocês, né? Isso vai ajudar o software a reconhecer as diferenças de escala de cor, em termos de preto a branco. Depois disso, a gente vem... Fala, Ricardo. No caso, quanto mais contrastante for, melhor é, certo? Isso. Tá, ok. Agora a gente vem Image Adjust Threshold, ou Ctrl+Shift+T. Não sei se no meu caso foi o melhor parâmetro que eu usei. Tomem cuidado, vão ajustando aqui, mas não deixem aparecer aquelas bolinhas pretas pequenas, que aquilo lá não é partícula, né? Até que vocês vejam que elas consigam pegar o contorno de uma partícula, tá ok. Daí vai brincando aqui. De vocês está parecido com o meu? Se tiver, vocês podem fechar aqui o threshold. E agora vem Analyze. Fala, Rodrigo. Tá, vou... Para mim também. Vocês provavelmente vão ter uma opção ali. Aqui, Dark Background. Se isso aqui tiver desabilitado, habilitem. E ver se vai dar certo. Me avisem se deu certo daí. Aqui deu certo. Tá. Daí pode fechar. Se eu fosse trabalhar assim com calma nessa imagem, eu ia mudar os parâmetros lá do Bandpass Filter, ia brincar com aquilo até que eu conseguisse reconhecer aqui, por exemplo, essa partícula aqui. Vocês estão vendo meu mouse mexendo ali? Ali era para ser um negócio fechado aqui. E ele está meio aberto. Então, isso aqui já vai ser uma contagem errada. Mas como a gente tem um tempo reduzido, eu vou considerar como tá? Mas se um dia vocês tiverem que fazer isso, brinquem com os parâmetros ali, mexam nos parâmetros, até que isso aqui, que esse tipo de erro aqui não exista. Daí fica essa dica, tá? Fala, Ricardo. Aproveitando, no caso, tu pegou essa partícula, por exemplo, por ela ter um tamanho considerável em função das outras, ou por você já ter visto o erro? O erro não, esse pequeno defeito. Por eu ter batido o olho aqui, já ter visto que tá estranho. Então, teoricamente, esse ajuste que a gente faz... Se tu olhar aqui, ó,
é essa partícula aqui, ó. Uhum. E aqui era para ser algo fechado, né? Um caminho fechado aqui. Então, provavelmente eu teria que mudar alguma coisa lá no filtro que eu apliquei para depois poder aplicar aqui e fazer o ajuste certinho. Se eu quiser, eu posso também pintar essa região aqui, vim aqui com alguma função do baldinho. Eu não lembro qual que é agora, se é borracha ou baldinho. Faz tempo que eu fiz assim. Daí você pintaria essa região para fechar. Daí depois você faz análise. É outro caminho também, mas vai dar muito mais trabalho do que, eu acho, se tiver, dependendo do número de partículas, né, que você quer corrigir, é mais fácil você mexer lá no filtro. Daí depois que a gente tem essa figura aqui, a gente vem em Analyze, daí aqui a gente vem em Measure. Opa. Minto para vocês. É Analyze Particles, desculpa. Daí aqui vai aparecer essa tela. Aqui em Show Nothing, eu sempre coloco os outlines para eu ver como é que ficou. Aqui, Exclude on Edges, quer dizer que essas partículas aqui que estão pegando na beirada, ele vai desconsiderar. Ele vai tirar isso aqui fora, esse pretinho aqui fora que está cortado, esse outro aqui, tudo que estiver nas bordas, ele vai desconsiderar. Aqui, Clear Results é só para ele limpar os resultados anteriores, e aqui, Display Results é para ele mostrar os resultados obtidos. Eu deixo ativado esses três aqui, por padrão. E aqui é os parâmetros de circularidade que ele vai considerar e o tamanho de partícula que ele vai definir, que vai de 0 até mais infinito. Simplesmente dê um OK. E é isso que a gente tem. Pode ver ali, ó, que ele considerou só essa contorno aqui e não fechou ela. Mas isso aí a gente teria que corrigir de outra forma, tá? E então a gente tem os resultados aqui, nessa janela, que a gente pode simplesmente exportar eles. Save as. Vamos salvar o exemplo 3. Agora eu vou escrever certo. Ele salva como um CSV. Aqui, se quiser também, a gente pode fazer um resumo dos resultados, ver a distribuição. Ele faz esse gráficozinho aqui, mas não tem muita utilidade para mim, porque eu não consigo trabalhar com ele direito depois. Fala, Eric. Qual a extensão? É CSV? CSV, isso. Obrigado. Nada. E aqui a gente pode explorar algumas coisas se quiser, mas não é esse o objetivo agora para a gente. Se quiserem salvar essa figura, eu recomendo que quando vocês façam algo de contagem, assim, sempre salvem essa figura também. Então é só vir aqui no ImageJ File, Save As, é só escolher a extensão. Join, ok, save. Vocês podem ver que ele salvou aqui para mim. E também recomendo que, quando fazem a duplicata aqui da região, vocês podem vir aqui de novo fazer outra duplicata e salvar a região duplicada para depois ter como comparação também. É só vir em Image, Edit, Image, Duplicate. E salva esse aqui também. Que depois, se vocês quiserem botar um por cima do outro num software, só para ver o contorno que ele fez com a imagem real, daí dá para fazer isso também. Vou salvar aqui também. E esse aqui também vou salvar, porque é sempre bom ter um backup. Agora a gente pode fechar tudo isso aqui. Tranquilo até então? Agora vamos lá para o nosso querido ImageJ, Qt Plot. Vou mudar o meu aqui, acho que é
fica melhor para vocês ver se tiver o tema claro. Acho que está melhor assim, né? Vamos simplesmente arrastar aqueles dados aqui para dentro. Área, perímetro, tá tudo certo para mim. Ok, primeira marcado certo. Aparentemente tudo certo para mim. Se vocês também tiver tudo certo, então dê um ok. Uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês da outra vez é que você pode vir aqui, selecionar uma coluna e fazer um resumo estatístico dela aqui, ó. Aqui, Select Column Statistics. Ele vai te dar os valores de média, desvio padrão, numa tabela separada aqui. O máximo, o mínimo. Você tem uma ideia do spread dos dados. Kenji, de novo aconteceu aquela história de não abrir as colunas certas, sabe? Como é que deu aí no teu? Ficou só uma coluna, área, perímetro, e aí ficou tudo igual a 0. Tá, e no teu caso, quando tu abriu aqui, ó, os dados, aparecia aqui embaixo uma preview certa deles ou não? E não justamente o preview que não tá certo. Tá. E o teu separator tá o quê? Tá vírgula ou tá ponto e vírgula aqui? Essa opção. É ponto e vírgula que precisa estar, né? Vírgula nesse caso, eu acho. Vírgula. Vê se mudou aí. Sim, era isso o problema. Beleza, obrigada. De nada. Se os teus dados não são importados corretamente, é muito provável que a primeira opção de correção seria essa questão do método de separação dos dados. Geralmente ou é vírgula, ponto e vírgula ou tab, mas já tem casos que também você vai encontrar que vai ser espaço. Ou o problema está também na questão do como os teus dados estão descritos, se eles estão em linguagem inglesa ou em português. Daí, no caso, o separador decimal vai te atrapalhar. Voltando ao que eu tinha falado antes, a gente pode usar essa opção aqui de estatística da coluna. Daí aqui a gente consegue ter informações da média daqueles resultados. Aqui a média da área. Aqui tem o valor máximo, mínimo, desvio padrão também, que a gente consegue obter só fazendo esse tipo de operação. Vou deixar minimizado ali no canto. Agora a gente tem que converter isso para diâmetro. Alguém me dita a fórmula aí do diâmetro? A área de um círculo para um diâmetro. O perímetro é 2πrl. Também pode ser pelo perímetro. Eu estou acostumado a fazer as coisas pela área. A área é igual a πr ao quadrado. Πr ao quadrado sobre 4. Daí a gente cria uma coluna. Não sei se vocês viram eu fazendo. Só clica para o lado direito aqui no espaço branco. Add column, ou Alt e C, também funciona. Daí vai lá, dá um duplo clique, muda o nome da coluna para diâmetro. Então, ok. E depois vai ali Set Column Values, ou Alt Q, para abrir essa janelinha aqui da formulazinha, né? Daí agora é só fazer o cálculo do perímetro. Então, vai ser tudo elevado a 0,5, que seria a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, πr ao quadrado, a vezes 4, 4 vezes... Tá. 4 vezes área a coluna do y aqui. Add column. Dividido por π. É isso, né? Como que você colocou como você mencionou as colunas ali no caso? Aqui, ó, você vem aqui, seleciona o que você quer mencionar e clica em Add Column. Daí ele vai adicionar o que você quer.
Daí, depois que terminar de fazer a formulazinha, é só dar um apply. E ele calculou aqui para gente. E a gente pode ver a estatística dele também, para ter ideia do valor do médio da tamanho de partícula. 65 nesse caso. Para vocês pode talvez ser um pouco diferente do meu, tudo depende da questão de como foi selecionada a imagem, resolução, como foi aplicado o filtro, os parâmetros também lá do threshold. Então, isso aqui não vai ser exato para todo mundo, mas tem que ser alguma coisa parecida, assim. Agora, depois que a gente fez isso, a gente pode criar um histograma com esses dados. Histograma está aqui onde tem a box plot, e vem só clicar em histogram. Ele não vai ser o histograma mais bonito do mundo, mas dá para a gente mexer nele, né? Como vocês já devem ter sacado. Daí agora é só começar a botar maquiagem nele. E agora, para editar o histograma, dá um duplo clique ali nele. Não deixa eu mexer. E dá para mudar aqui a padrão, né? Geralmente eu não gosto que tenha aquele padrão diagonal. Eu coloco sólido. E aqui dá para mudar a opacidade. Fala, Rodrigo. Sim. Sim, é aquilo que eu falei. Se você define a metodologia e explica para os outros como é que ela foi definida, vai ser algo reprodutível, né? Então, desde que a pessoa leve em consideração o que você falou, eu não diria que é certo ou errado, eu diria que é reprodutível ou não. Não sei se faz sentido o que eu falei. Ultimamente, eu tenho botado ali sem aquela linha de contorno, ou eu coloco branco, daí ele evidencia um pouco mais a separação. Se vocês quiserem mudar o tipo de binning, que seria definir a espessura, né, das barrinhas, a gente pode vir aqui em Histogram Data, daí tira esse Automatic Binning e coloca o valor que vocês acham adequado. Aqui nesse caso, talvez um 20 ainda conseguiria transmitir a informação. Não, 20 já é demais, ó. Ele já perde um pouco de informação. 10 ainda tá ok. Bem que antes ele estava 12, então... Aqui o beginning, ele está começando em 9, a gente pode botar de 0 a 140, por exemplo. Ok. Kenzie, eu não achei onde plotar o histograma. A minha barra tá diferente da tua. Tá, a gente vai selecionar só a coluna do diâmetro. Daí vai ter, em algum lugar vai ter um box plot. Vai ter... Para ti, acho que antes estava um box plot, né? Um quadradinho com uma outra barrinha em cima. Tava isso aqui antes para ti, né? Ou melhor. Tava esse símbolo aqui, eu acho, para vocês. Daí você vai clicar na setinha e vai ali em Instagram. Ou pode vir aqui por cima em plot. Talvez aqui tenha statistical graphs, histogram, também dá.
Fala, Rodrigo. Como assim? Ah, tá. Então, você poderia fazer um gráfico mostrando os aglomerados e depois desmembrar os aglomerados para as partículas individuais, né? Se você tem muito aglomerado, você poderia mostrar qual é o tamanho dos aglomerados e dentro do aglomerado mostrar qual é o tamanho das partículas aglomeradas. Entendeu o que eu quis dizer? Agora, como eu falei, é só questão de ajustar para ficar adequado em termos de design e estética. Manda, Rodrigo. Ah, depende também do tamanho, de como foi a resolução de imagem. Eu já vi gente falando que contar pelo menos 100, já vi gente falando pelo menos 500 partículas. Vai depender muito do que aparece no seu MEV, né? Eu estou fazendo um paper que eu estou contando no mínimo 500 para ter uma boa reprodutibilidade de todas as imagens que foram feitas e etc. Vai depender muito. É. Alguém já chegou nesse produto final aqui? Ou ainda estão trabalhando na maquiagem? Eu vou assumir que ainda estão trabalhando. Outra coisa que daria para a gente colocar aqui, talvez, seria uma curva de distribuição gaussiana. Vocês querem tentar fazer ela sozinho? Alguém lembra como é que fita alguma coisa dos dados? Dá para clicar com direito? Já fiz. Uhum. E agora, se a gente quiser ainda, a gente pode também colocar uma linha vertical indicando a média. Isso só se a gente quiser, né? Lembraram qual que é o jeito certo de inserir uma linha no gráfico? E também a gente pode inserir o texto aqui com o valor da média e do desvio padrão.
Eu estou fazendo sem explicar porque eu estou assumindo que vocês já sabem como faz. O Kenji, Oi. a Elo perguntou aqui no chat, não sei se tu chegou a falar, tu veio a pergunta dela. Não vi. Ela tá perguntando como faz a distribuição gaussiana. Como você fez, no caso. Clica com o lado direito, Analyze, Fit Gaussian. E aí, minha gente, conseguiram chegar até aqui? Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Por curiosidade, além desses dados da distribuição de tamanho e do valor do diâmetro médio e da curva gaussiana, tem algum outro dado que a gente possa mostrar nesses gráficos sejam relevantes? Olha, para mim isso aqui seria mais que suficiente para representar tamanho de partícula e distribuição. Uma coisa que eu evitaria fazer nesse caso, não sei se vocês lembram de uma figura que eu mandei logo no começo do curso, que mostrava a diferença entre usar uma barra com erro e uma distribuição. Nesse caso, eu nunca usaria uma barra com distribuição, uma barra com desvio padrão, porque ela vai esconder muito essa informação dos dados aqui. Ó. Lembram daquela figurinha? Sim, aham. Você colocou no slide. Essa aqui. Uhum. Ó, se a gente representasse esses dois dados como se fosse uma barra de um gráfico de barras com o desvio padrão, eles seriam idênticos, né? Porém, se a gente olhar aqui a distribuição dele, um é distribuição log e o outro é normal. Então, as formas corretas de representar esse tipo de dado, ou você faz a distribuição pelo histograma, ou você faz um box plot. Que no box plot você ainda consegue ver onde fica a mediana, onde ficam os outliers, onde fica como é a distribuição, né? E se você vem e olha isso aqui, por isso que aqui a pessoa que fez esse post falou que friends don't let friends make bar plots. Nesse caso, né, não quer dizer que seja errado usar a barra com erro, depende do seu dado. Às vezes você vai ter só 3 pontos ali ou 5 pontos, não tem como você fazer uma distribuição dessa. Então, depende da quantidade de dados e do tipo de dado que você está tratando. Mas tenha em mente que se você tem uma distribuição de tamanho de partícula, nunca usem ou evitem usar isso aqui. Só usem isso aqui se vocês verem que só tem duas barras aqui. Mas se vocês têm, de fato, uma distribuição normal ou algo do tipo, vocês têm que mostrar essa distribuição. Ou, pelo menos, indicar os quartis e tal. Isso é importante. Se todo mundo já produziu o gráfico, então vamos exportar ele. Export layer. Vocês já devem ter visto que o mantra aqui é sempre exportar o gráfico como SVG.
E salvem o projeto também, né? Importante. Pronto, agora a gente tem o nosso gráfico ali. Agora eu peço que vocês abram o Inkscape. Antes, só mostrando aqui para vocês, não precisam abrir, mas só para ilustrar, né? Por que eu tinha salvo aquelas imagens do recorte. Por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Aqui é a imagem cortada, né? Eu quisesse botar essa aqui em cima, eu simplesmente ia vir lá com o seletor de cores, clicar no branco e... Ó, aqui não está com a Alpha Channel ativada. Eu tentei deletar e não deletou. Então tem que botar Add Alpha Channel. Agora eu consigo deletar. E agora está lá as minhas coisas circuladas e marcadas. Essa seria uma das utilidades de fazer isso. Mas voltando aqui ao Inkscape, peguem aquela imagem, a primeira que a gente tirou do artigo, e arrastem aqui para dentro do Inkscape. Dá um OK. Ela vai estar ali. Ela provavelmente está um tamanho... quase o tamanho de uma coluna de um artigo. Dá para a gente aumentar ela até... Aqui eu vou travar e aumentar ela para 90. Agora eu vou destravar. Conseguiram acompanhar até aqui? Sim. Agora eu faço a mesma coisa com o gráfico que a gente acabou de plotar. Tragam ele aqui para dentro. E dê um OK. Agora dá para a gente usar a criatividade. Eu já vi gente fazendo algo desse tipo aqui, colocando direto. Eu, particularmente, eu coloco aqui no cantinho em cima. Então, a gente tem que reduzir o tamanho disso aqui, né? Vocês viram que ele não escalonou as linhas, porque isso aqui não estava ativado. Vou ter que ativar essa opção aqui, ó. When scaling objects, scale the stroke width by the same proportion. E agora, quando eu escalonar, ele vai escalonar tudo. Não ficou nada em desarmonia. Uma coisa que dá para fazer aqui é copiar. Copy. Eu vou desenhar um quadrado e agora eu venho aqui em Edit, Paste Size. Ele vai colar o tamanho do que eu copiei. Pode ver, tem o mesmo tamanho. Esse aqui eu vou dar uma cor preta, por enquanto. Ele não tem linha, tá aqui, ó. Stroke tá unset. Então ele tá só com preenchimento. Esse aqui eu vou clicar no meu gráfico e trazer ele para cima aqui, ó. Raise Selection to Top. Agora ele está na frente aqui. Mas como vocês podem ver, as linhas e o texto tá preto, né? Então não vai dar para ver nada. Então eu vou mudar aqui para um amarelo por enquanto. Agora dá para ver. Agora eu vou começar a desmembrar minha figura. Lembram de agrupar ela? Ungroup. Agora a gente tem controle sobre os elementos. A linha aqui está preta, eu posso botar branca. Segurando o Shift, clicando no branco. Agora ficou branco. Mesma coisa aqui. Aqui eu vou selecionar a parte do texto. E vou clicar no branco. Para ele ficar branco também. Eu vou mudar a cor do fundo aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui. E eu vou mudar o texto aqui também. Para branco. A mesma coisa para
para os eixos. Aqui são linhas, então tem que segurar Shift e clicar no branco. O mesmo aqui para a parte de baixo. E se eu quiser mudar minhas barras também para branco, é só clicar no branco. Clicar nelas e clicar no branco. Agora eu posso atribuir uma transparência aqui para o meu fundo preto. Vou botar uns 70%, vamos ver como é que fica. Tá ok, 70%. Fiz muito rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar de boa? Como é que tá? Fala, Letícia. Kendi, eu perdi algumas coisas, na verdade. Mas qual que é o formato do gráfico, da imagem do gráfico? Qual é o formato que a gente consegue fazer o desagrupar? É SVG. SVG, tá, obrigada. De nada. Como é que eu coloco a linha no meio do gráfico mesmo? A média? Lá no Qt-Plot, Isso. você vai ter a ferramenta linha, não sei se para ti vai estar embaixo, em cima ou do lado, mas para mim está aqui, ó, perto do texto. Tem essa ferramenta de linha aqui. Draw Line. Clica nela e faz uma linha qualquer em qualquer lugar ali, não precisa estar perfeita. Depois que tu desenhou ela, você dá um duplo clique nela. Daí aqui você começa a editar ela. Por exemplo, aqui a espessura dela eu achei que estava meio pequena em 1, eu coloquei 2, mudei a cor para vermelha, mudei aqui para tracejado. Daí aqui em Geometry, que é a parte importante de posicionamento. Vê se ela está attached to Layer Scales, Unity, coloca Scale Coordinates, se não tiver, coloca assim. E aqui na posição X, que é a posição que tu sabe qual que é o valor da média, no meu caso é 65.6. Então, eu coloquei 65.6 aqui e 65.6 aqui no ending point. Eu quero que a minha linha esteja perpendicular a esse ponto em X. E o valor de Y seria o valor da escala aqui, que vai de 0 até 120. Então, vai de 0 a 120. Depois só dá um OK, que ele vai para lá. Deu certo aí, Luiz? Entendeu? É que eu não tinha feito aquela parte estatística, então eu não vi a minha média. Ah, tá. Mas você conseguiu fazer? A medida da coluna aqui? No meu botão já aparece aqui, que é Selected Column Statistics. Mas eu acho que ele fica escondido aqui em Table, se eu não me engano. Tô perdido aqui. Tô acostumado a ir direto ali. Aqui, ó. Em Analyze, desculpa, não é Table. Analyze, daí a primeira opção. Descriptive Statistics, Statistics on Columns. Aí você vai conseguir a mesma coisa. E alguém está tendo problema aqui no Inkscape para fazer essas coisas? Outra coisa que eu costumo fazer também é refazer a escala aqui, que às vezes não está na resolução boa ou está numa cor que não é a cor que eu estou usando, ou às vezes eu quero usar outra cor também. Daí eu corto a figura e faço uma nova escala na outra figura, ou eu faço por cima da que está aqui. São duas opções que geralmente eu abordo. Se vocês forem ver um dos artigos que eu escrevi, eu troquei para ser a cor do que eu estava chamando nos demais gráficos. Vou ver se eu acho aqui. Esse aqui. Esse aqui eu mudei para verde, vermelho e azul, para combinar com a cor das coisas que eu defini. Então, essa é outra estratégia que vocês podem usar também para serem redundantes. Nessas horas, acho que é importante ser redundante para ficar gravado na cabeça do leitor e facilitar para ele.
Aqui eu queria que se ele olhasse a cor azul, ele já saberia qual é a amostra que eu estou falando. E assim por diante. Quem sabe colocar um amarelo, fica melhor. E aí, pessoal, me deem um feedback, como é que estão aí? Deu para acompanhar. Tá de boa? Uhum. Agora que já sabe um pouco dos atalhozinhos, fica mais fácil, né? E alguém lembra como é que redimensiona a página com o tamanho da figura? Ctrl a bolinha do mouse. É Ctrl Shift R, né? Ctrl Shift R, Fernando acertou. Não é da Zoom, Ricardo. Eu estava falando para... Aqui está a minha página, né? Minha página é isso aqui. Eu quero que a página vire o tamanho da minha figura ali. Daí eu seleciono e dou um Ctrl Shift R. Depois, se eu quero ver a página inteira na minha tela, eu só aperto 5 no teclado, ele já vai dar o zoom direto. Ótimo. Obrigado. De nada. E essa figura eu salvaria tanto como SVG, embora essa porção da figura seja um PNG, né? Um raster. Mas eu salvaria para poder depois, caso precise, editar essa porção da figura. Eu já tenho salvo em SVG. E para exportar para a revista, como o Inkscape ele só exporta imagem como PNG, eu exportaria como um PNG e depois converteria no GIMP. Ou eu salvaria como PDF, que algumas revistas também aceitam o formato PDF para figuras. Alguém está com dúvida nesse exemplo 3 aqui? Acho que dúvida não, é porque é muitas coisinhas, aí vai pegando. É prática, eu acho mesmo, sabe?